E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Giovanni aqui, então dando sequência ao estudo aí do desenvolvimento humano. E nessa aula nós vamos estudar aí o sistema nervoso do tipo autônomo. O sistema nervoso do tipo autônomo, ele pode ser dividido em simpático e parasimpático. Então eu coloquei aqui para vocês o encéfalo e a medula espinhal, para que você entenda que tem a ação relacionada ao sistema nervoso autônomo simpático. E o sistema nervoso autônomo do tipo simpático, ele está relacionado com uma substância que é a noradrenalina. Temos aqui a noradrenalina ou também a adrenalina, certo, gente? Então, sistema nervoso simpático associado à adrenalina, né? Ou noradrenalina. Sistema nervoso parasimpático associado à acetilcolina. Gostaria que você anotasse isso, né? Como se eu estivesse aqui no meio, né? O encéfalo está aqui, medula espinhal, e eu tenho duas possibilidades. Ou eu aciono meu sistema nervoso autônomo do tipo simpático, ou eu aciono meu sistema nervoso autônomo do tipo parasimpático. Talvez você já foi fazer uma prova alguma vez e que você tinha estudado bastante, mas aí você chegou na hora da prova, não te deu um branco? Imagino que muitos de vocês já passaram por isso. Por que esse branco acontece na hora da prova? Por que ele chega na hora da prova, às vezes você não consegue lembrar? Mesmo que você tenha estudado tanto, você fica pensando, mas caramba, eu estudei, eu sabia, na hora da prova me deu um branco. Por que isso acontece? Isso acontece porque você deve ter ficado nervoso, deve ter ficado ansioso. E é comum na hora da prova a gente ficar nervoso, a gente ficar ansioso. Ah, não posso errar, não posso errar. Sabe o que acontece? Quando a gente fica ansioso, quando a gente fica nervoso, nós acionamos o nosso lado simpático, né? O sistema nervoso autônomo do tipo simpático. E nesse momento que eu aciono o meu corpo associado ao sistema nervoso autônomo simpático, eu preparo o meu corpo para luta ou fuga. Então não é importante fazer prova nesse momento que eu estou ansioso, estou, né, com adrenalina, noradrenalina a 1000 no meu corpo. Nesse momento não é importante fazer prova. Nesse momento é importante lutar ou fugir, menos fazer prova. Então a dica que eu dou para vocês, para evitar que aconteça branco no dia da prova, sabe o que você vai fazer? A gente fica nervoso, isso é normal. Eu também fico nervoso quando eu tenho que fazer algum teste, alguma prova. Mas aí você faz uma meditação, você respira fundo, você vai pensar assim, eu estudei, eu me preparei. Então vem a respiração, respira fundo, que você vai se acalmando e você vai desligando esse lado então do sistema nervoso autônomo simpático, e conforme você vai respirando, vai controlando a sua respiração, vai meditando, né? E dá para fazer isso no momento da prova, você pode fechar o olho, você pode ficar um pouquinho mais, né, fechado ali, só você, e vai pensando, tendo pensamentos, cara, eu estudei, né? Vai se acalmando, você aciona o seu sistema nervoso agora parasimpático. O parasimpático é o sistema que mantém o equilíbrio do nosso corpo. Então, por exemplo, 70 batimentos cardíacos está associado ao sistema nervoso parasimpático. Agora, 130 batimentos cardíacos, caramba, meu coração está batendo muito acelerado, está associado ao sistema nervoso simpático. Então, eles têm ações contrárias. Vamos entender aqui, ó. Numa situação de luta ou fuga, então você já sabe que vai acionar o sistema nervoso do tipo simpático, liberação de adrenalina. Isso acontece quando você faz algum esporte radical, vai, né, fazer também alguma aventura, andar de montanha-russa, pular de bungee jump, pular de paraquedas, saltar de paraquedas. Você tem ali uma euforia muito grande, libera uma grande quantidade de adrenalina. E nesse momento, então, o teu corpo ele fica preparado para aquela ação. E isso acaba tendo um vício também, né? As pessoas, uma pessoa que pula, que salta de paraquedas, muitas vezes ele fala, caramba, isso é muito bom, porque libera muita adrenalina e isso tem um certo vício. Numa situação de fuga, o que acontece? Numa situação de luta ou fuga, o que acontece com a minha pupila? Ela dilata. Por que ela dilata? Dilata tentando aumentar o meu campo de visão. Quando o ser humano vivia lá na savana africana, ele tinha que ficar o tempo todo alerta, porque se ele escutava, né, um barulho, poderia ser um leão, por exemplo, né? Então, veja que você tem aí que ficar atento em relação a isso, né? Pode ser ali algum felino, pode ser algum animal que de repente iria devorar esse ser humano. Então, dilata a pupila.
dando ali, né, uma sensação de que aumentou o campo de visão. Agora, o normal não é ficar com a pupila dilatada, o normal é ter uma pupila mais contraída. Quando você está numa situação de perigo, você já sabe que aciona o sistema nervoso autônomo simpático. O que acontece com a saliva? Você fica com a boca seca. Então, uma vez que você fique nervoso, você sente a sua boca mais seca. Por quê? Porque vai inibir a salivação. No momento de luta ou fuga, não é importante produzir saliva. Ai, professor, eu queria produzir um pouco de saliva para dar uma cuspida ali na cara de um ladrão, alguma coisa assim. É melhor não, né? Então, numa situação de perigo, você tem ali a saliva, ela acaba ficando inibida. Então, por isso que a gente sente uma boca mais seca quando a gente está nervoso, né? O normal é produzir a saliva. Então, o sistema nervoso parasimpático, ele mantém meu corpo em equilíbrio. Quando eu não estou nervoso, ele está garantindo que eu estou produzindo saliva. Com relação aos batimentos cardíacos, o sistema nervoso simpático acelera os batimentos cardíacos, o parasimpático traz para a normalidade, 70 batimentos cardíacos é o normal. Com relação aos brônquios, o sistema nervoso simpático, ele dilata os brônquios pela ação da noradrenalina e adrenalina, melhorando a oxigenação. Você sabe que mais oxigênio, mais energia. Tendo mais energia, energia para lutar ou para fugir. Agora, o normal é você ter um brônquio mais contraído. Então aqui você tem uma situação de normalidade no parasimpático, no simpático uma situação preparada para luta ou fuga. Com relação ao peristaltismo do tubo digestório, durante um processo, né, de preparação para luta ou fuga, você inibe a secreção ali de algumas substâncias, inibe o peristaltismo do seu tubo digestório. Por isso que às vezes pode acontecer, né, da pessoa ela evacuar, dela liberar fezes no momento em que ela fica muito nervosa, né? Por quê? Porque interfere no tubo digestório, interfere no nosso tubo digestório, mas inibindo o tubo digestório. Então, se de repente é uma pessoa que ela estava ali com uma vontade, por exemplo, de ir ao banheiro, ela pode, nesse momento em que dá uma inibida ali no tubo digestório, ela pode evacuar, ela pode liberar fezes em uma situação de perigo por conta disso, porque interfere no sistema, né, digestório. Agora, o normal é você estar com o peristaltismo. O que é o peristaltismo? É o movimento do estômago, o movimento do tubo digestório funcionando, secretando ali algumas substâncias digestivas importantes. E aí nós temos o quê? Nós temos aqui o fígado. O fígado, numa situação de perigo, em que aciona o sistema simpático, pela ação da adrenalina e noradrenalina, libera a glicose. O normal, né? Você tem aqui o quê? O fígado produzindo ali a bile, estimulando a secreção da bile para processos digestivos. Agora, numa situação de perigo, libera grande quantidade de glicose, entendendo que o fígado ele armazena glicose também, né? A glicose vai ajudar você o quê? A produzir mais energia, né? Mais energia, mais força para você lutar ou fugir. E com relação à bexiga urinária, talvez você tenha um bichinho aí na sua casa, um cachorrinho, que quando você chega em casa, vamos supor que você viajou ou você, né, você foi dar uma volta, quando você chega em casa ele fica muito emocionado em te ver e ele faz o quê? Faz até um xixi naquele momento de euforia, de felicidade do cachorrinho, né? Ele fica lá balançando o rabo e que bom que você chegou e de repente faz um xixi ali. Por que isso acontece? Acontece porque ele ficou muito emocionado, acionou o sistema nervoso dele autônomo do tipo simpático e ele não tem culpa daquilo. Então não brigue com o seu animalzinho se ele fizer xixi no momento em que ele te vê, porque ele está ficando muito emocionado, quer dizer que ele gosta muito de você, então não faça isso, né? Não briga com ele, nesse momento você vai lá e limpa, certo? E aí você tem aqui o que? Com relação à secreção de adrenalina e noradrenalina, o sistema nervoso simpático ele é acionado cada vez mais, certo? Então tá aí, veja que são ações antagônicas entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. Entenda assim, ó, o parasimpático ele mantém a normalidade do meu corpo, o equilíbrio do meu corpo, trazendo o meu corpo para o equilíbrio através da substância chamada acetilcolina, e o simpático ele é acionado pela adrenalina e noradrenalina, tirando o meu corpo da normalidade, porque ele vai me preparar para a luta ou para a fuga. Vamos ver como que isso pode aparecer nos exercícios. Em situações de perigo,
O sistema nervoso autônomo simpático produz uma série de alterações fisiológicas importantes para o corpo humano. Essa resposta do organismo é chamada de reação de luta ou fuga e provoca a liberação de adrenalina na corrente sanguínea. A liberação desse hormônio resulta na redução do seguinte processo vital. Então, quando libera adrenalina, o que reduz? A sístole ventricular. A sístole quer dizer uma contração do ventrículo lá do coração. Diminui a sístole? Não, ele aumenta a sístole, né? Então pensa assim, ó, sístole, diástole. Teu coração está sempre assim, sístole, sístole, diástole, sístole, diástole. Sístole é a contração, certo? Ele aumenta a sístole, não reduz, tá? Batimento cardíaco aumenta também, não reduz. Dilatação brônquica, ele dilata os brônquios, nós falamos sobre isso, então também aumenta. Peristaltismo do intestino, ele inibe o peristaltismo, professor, então ele reduz esse processo. Então a alternativa correta, letra D, ele reduz o peristaltismo do seu intestino, porque não é importante o peristaltismo no momento de luta ou fuga, certo? Outra questão, um ataque com gás tóxico deixou dezenas de mortos. Em uma localidade, Khan Sheikhoun, cidade síria, localizada por opositores do ditador Bashar al-Assad, a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos falou em, no mínimo, 58 mortos, entre os quais 11 crianças. O chefe das autoridades de saúde disse acreditar que o gás é sarin. Sabe-se que o gás sarin é um composto organofosforado que inativa a enzima acetilcolinesterase humana, responsável por degradar a acetilcolina. Então ele inativa uma enzima que vai ser responsável por degradar a acetilcolina. Lembra que a acetilcolina está relacionada ao sistema nervoso autônomo do tipo parasimpático. Se a pessoa que respirou esse gás tóxico, ele inibe uma enzima, a acetilcolinesterase, que vai ser responsável por degradar a acetilcolina, quer dizer, não vai degradar a acetilcolina, então quer dizer que a acetilcolina continua presente, certo? Ela continua presente porque ela não foi degradada uma vez que a enzima foi destruída. Então, nesse caso, a vítima do gás sofre com seus efeitos diretos sobre funções hepáticas, ou seja, funções do fígado? Diretamente não, né? A cascata de coagulação sanguínea tem a ver com coagulação sanguínea, uma casquinha de ferida que vai ser formada? Também não. O sistema imunológico, diretamente não tem uma relação com o sistema imunológico, mas você sabe que a acetilcolina, ela tem uma relação com o sistema nervoso parasimpático. Viu que legal? É importante, essa leitura em relação a essas questões, extras aí que tenham uma relação com o nosso material. Por isso os exercícios trazem dados importantes também. E para a gente fechar, a ação fisiológica de drogas como o crack e a cocaína, resumidamente, é explicada pelo bloqueio de canais de recaptura de neurotransmissores, como a dopamina, por exemplo. A presença de dopamina na sinapse de um neurônio, sinapse neural, por um tempo prolongado, confere as alterações nas sensações e no comportamento do usuário. E aí, veja só, tendo em vista a propagação do impulso nervoso nos neurônios cerebrais humanos, é correto afirmar que a ação do crack e da cocaína ocorre, vai agir ali na sinapse neural. Então ele vai agir entre dois neurônios. Lembra que você tem lá o dendrito de um neurônio conversando com o axônio de um neurônio conversando com o dendrito de outro neurônio? Sempre assim, ó. Aqui eu tenho o axônio de um neurônio conversando com os dendritos de outro neurônio. Temos aqui uma sinapse neural. Beleza, gente? Então, nos receptores de membrana localizado nos axônios, não, Nos receptores de membrana localizado nos dendritos, ele vai ter ali o quê? Nas vesículas secretadas pelo corpo celular na sinapse, nas vesículas secretadas pelos axônios na sinapse ou nas vesículas secretadas pelos dendritos na sinapse. Sempre você vai ter a liberação de um axônio, terminação de um axônio, liberando para um dendrito. Então marcamos letra B, nos receptores de membrana localizado nos dendritos. Então o axônio libera e quem recebe vai ser os receptores de dendritos ali, dos dendritos. Então, a alternativa correta, letra B. Obrigado pela sua presença e até a próxima.